E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana. Esse é o nosso penúltimo vídeo do ano e a ideia desse vídeo, assim como todos os outros vídeos do canal, é mostrar um pouco de como a matemática é interessante, como a matemática é bonita, como a matemática tem ideias legais. Esse vídeo em especial a gente vai ter uma abordagem diferente. Eu vou falar sobre o que eu considero como sendo o maior matemático da era moderna, Srinivasa Ramanujan. Ele é definitivamente um dos meus matemáticos favoritos. Ele não seguia a ideia formal de matemática, ele tinha ideias muito diferentes. Inclusive, uma boa parte da obra dele só foi comprovada mesmo como válida muitos anos depois da morte dele. Ramanujan era um matemático excepcional. Todos que conheciam ele, conversavam com ele, viam que ele era muito à frente do tempo dele. Ainda assim, ele não teve ensino formal, o que fazia com que ele seguisse linhas de raciocínio muito diferentes, que muitas vezes não eram entendidas. Muitas coisas da obra dele só foram entendidas muitos anos depois da morte dele. Inclusive existem problemas e resultados que ele propõe que até hoje estão em aberto. A gente ainda não alcançou ele. E esse vídeo vai ser lançado na véspera do aniversário dele, 22 de dezembro. E eu acho que seria uma homenagem bonitinha e também um jeito de divulgar um pouco da obra dele, que não é tão conhecido. Uma boa parte de vocês talvez tenham ouvido falar dele se vocês assistiram aquele filme Conheci o Infinito, que é basicamente a história de vida dele. Um pouco hollywoodiana, um pouco romantizada. E o plano para esse vídeo é justamente falar mais sobre a obra dele, um pouco também sobre a vida dele, porque ele era um sujeito interessante, mas falar principalmente sobre a obra dele, alguns resultados interessantes dele, que é um jeito legal tanto de homenagear quanto de divulgar um pouco o trabalho desse matemático que não é tão conhecido quanto devia, na minha opinião. Bora lá, vamos começar? E nessa semana, um vídeo bem diferente do anterior, mas isso é mais mérito do vídeo anterior ter sido o mais diferente que eu já gravei na vida. Caso vocês estejam curiosos, tá aqui em cima passando o card. Uma ideia do vídeo anterior, basicamente, é o especial de Natal, onde tem aquelas historinhas, aqueles contos de Natal rimados, tipo Dr. Seuss, sobre o número de Euler. Se vocês quiserem conferir, é um vídeo legal, mas vamos falar sobre o nosso vídeo diferente de hoje, que tem como objetivo falar sobre um pouco da vida e um pouco da obra de Srinivasa Ramanujan. Ele é, na minha opinião, já disse isso na introdução, mas eu acho que é sempre legal repetir, o maior matemático da era moderna. Se for pegar século XIX e XX, ele é disparado para mim o melhor matemático, o mais brilhante, o mais à frente do tempo dele. Uma das contribuições mais conhecidas dele é que as fórmulas mais precisas para calcular o valor de π, que hoje a gente consegue calcular π com bilhões de casas, são devidas a Ramanujan e aos trabalhos dele. Existem dois filmes, pelo menos, que contam a história dele. Um filme bem conhecido, O Homem que Viu o Infinito. Um outro, chamado Ramanujan. Esse segundo filme indiano, produzido por uma produtora menor, independente, não é tão hollywoodiano, mas ele é um pouco mais preciso em termos históricos. Ramanujan, esse rapaz aqui, isso é uma foto, não um quadro, porque ele é de um tempo recente o suficiente para que a fotografia já existia, então a gente tem uma noção melhor de como ele era, não tanto a interpretação artística de quem está pintando o quadro, como quando a gente pega os matemáticos mais antigos. Ele nasceu 22 de dezembro de 1887 na Índia, uma das razões de eu ter deixado esse vídeo para o fim do ano. Desde criança ele já era notavelmente um prodígio acadêmico. Quando ele fez o ensino fundamental, ele fez os exames para encerrar o ensino fundamental e teve a maior nota do condado dele, o que é bem notável. Aos 14 anos diz os relatos que ele já tinha noção de como mexer com séries infinitas, aquelas somas que não tem fim, como por exemplo a gente falou das séries de Taylor de McLaurin, e com geometria avançada, isso só com 14 anos. Nessa época foi dado para ele um livro onde uma das coisas que constava no livro era um método para resolver equações de terceiro grau, que seria uma versão um pouco mais avançada da fórmula de Bhaskara. E ele desenvolveu um método próprio dele para resolver equações de quarto grau. Ele chegou a tentar desenvolver um método para resolver equações de quinto grau, ele não chegou, mas ele não sabia que já havia sido provado que para quinto grau é impossível que exista essa fórmula. Sim, a gente vai falar um vídeo sobre isso, e sim, isso é trabalho a mais para o Pinguim do Futuro, que eu estou deixando como de costume, como sempre. Algumas das primeiras publicações dele começaram a aparecer quando ele já estava recém-formado, e ele tinha cadernos de anotação, onde ele simplesmente tinha ideias, ele chegava em algumas conclusões, algumas equações, e escrevia os resultados prontos. Ele não tinha um processo que era mostrado passo a passo de como ele chegou nisso. Isso fazia com que algumas pessoas da época dele que viam os resultados dele ou simplesmente não entendiam, ou talvez achavam que ele era uma fraude, ou que ele só estava chutando e talvez... Ele não tinha um método preciso, ele simplesmente não seguiu o formalismo da época. Ramanujan, ele era muito religioso, ele mesmo atribuía as habilidades dele de matemática a uma divindade chamada Namagiri Taihar,
que uma deusa hindu, e ele dizia sempre que uma equação para ele não significava nada a menos que fosse expressa para ele através de uma divindade. Os relatos dizem que ele basicamente tinha o resultado, ele chegava no resultado e o resultado era entregue para ele por uma divindade e ele escrevia o resultado. Ele não tinha o formalismo matemático de deduzir equações e de escrever. Ele simplesmente viu o resultado pronto. Ele estava muito à frente do tempo dele. E isso fez com que, na época dele, ele não fosse compreendido pela sociedade acadêmica da época, que tinha regras rígidas e burocracia e formalismos. Em alguns cenários ele até foi acusado de fraude. Diz a lenda que enquanto ele foi fazer a inscrição dele para a universidade, que era por carta de recomendação, ele tinha carta com os resultados dele, o diretor responsável olhou aquilo e falou, achou que ele era uma fraude. E apesar de, aí com insistência, com intervenção de pessoas, como por exemplo o patrão dele, para quem ele trabalhava fazendo serviço de contabilidade, intercedeu e decidiram dar uma chance para ele fazer uma entrevista ao vivo. Diz o relato que no fim da entrevista, o entrevistador dele tinha certeza absoluta de que ele não era uma fraude, e que além de tudo ele estava num nível acima do que a pessoa que estava entrevistando ele. Ele não sabia exatamente do que o Ramanujan estava falando, ele não entendia, apesar de ser um diretor de um centro de matemática, mas ele sabia que com certeza aquele cara era legítimo. E aí o tempo foi passando e eventualmente ele começou a contribuir com um periódico de matemática indiano, periódico da Sociedade de Matemática da Índia, em que ele propôs um problema para os leitores, onde ele gostaria que dissessem qual o resultado desta soma infinita. Raiz de 1 mais 2 vezes raiz de 1 mais 3 vezes raiz de 1 mais 4 vezes... Era a proposta dele. Assim, beleza. Qual o resultado disso? Ele propôs para os leitores, 3 edições depois, o que dá mais de meio ano, porque não é um periódico mensal. Ninguém nem tentou escrever uma resposta para ele. E aí ele mesmo pegou e publicou a solução. Eu admito que eu particularmente tentei resolver esse problema antes de ver a resposta. Eu fracassei miseravelmente. Depois disso eu escrevi um programa de computador que desse a resposta, aí eu consegui achar usando computadores, que na época não existiam. Ainda assim eu não consegui provar a forma de como ele chega no resultado sem usar uma calculadora. A ideia da próxima coisa pra gente fazer no vídeo é resolver isso. Mostrar o processo que o Ramanujan seguiu para chegar nesse resultado, embora ele não necessariamente usasse esse formalismo. Inclusive, ele não usava o formalismo at all. Ele tinha a intuição dele e ele chegava nas fórmulas por um método muito mais intuitivo. Primeira coisa, vamos começar fazendo a expansão desse termo x mais n mais a elevado ao quadrado. Isso a gente pode fazer multiplicando o termo por ele mesmo, fazendo distributiva, e eventualmente a gente vai chegar nessa fórmula. X quadrado, 2nx... n quadrado, 2an, a quadrado, 2ax. Esse termo ele pode ser fatorado se a gente organizar ele da seguinte forma. Primeiro organizando os termos que tem a e n's, e depois os termos que tem x. Esses termos, a quadrado, 2an e n quadrado, a gente pode fatorar ele, porque ele é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Então a gente tem a mais n quadrado. E o termo 2ax eu vou separar em dois termos, ax mais ax. Feito isso, o primeiro ax eu vou deixar quieto, sem fazer nada nele. E nos últimos 3 termos eu vou colocar x em evidência. Então, esta primeira expressão, x mais n mais a quadrado, ela pode ser expressa desta forma. A mais n quadrado mais ax mais x vezes x mais 2n mais a. E a gente pode seguir o mesmo processo para expandir o termo x mais 2n mais a elevado ao quadrado. Faz da mesma forma. Um termo ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes ele mesmo. Faz ele, multiplica por ele próprio, faz a distributiva, simplifica com os semelhantes, e aí a gente tem x ao quadrado mais 4xn mais 4n quadrado mais 4n mais a quadrado mais 2ax. Da mesma forma a gente pode fatorar isso, primeiro separando os termos que não tem x dos termos que tem x, e esse 4an eu vou separar como 2an mais outro 2an aqui, e os 4n quadrados eu vou separar como 1n quadrado aqui, mais 3n quadrados aqui. Esse a quadrado mais 2an mais n quadrado é um trinômio quadrado perfeito, a gente pode botar ele como a mais n ao quadrado. Os 2an's que restam aqui eu vou separar como an mais an, os 2ax eu vou separar como ax mais ax, e os últimos termos, x quadrado mais 4nx mais 3n quadrado, eu vou separar por fora. Nos dois termos a gente pode botar a em evidência, eles vão multiplicar x mais n tanto no primeiro quanto no segundo. E essa segunda, ela pode ser fatorada como x mais n, x mais 3n. A gente pode fazer isso por Bhaskara, ou simplesmente fazer o distributivo e vendo que as coisas vão voltar para o original. Nesses dois últimos termos, eu vou colocar x mais n em evidência, obtendo esta expressão. X mais 2n mais a, tudo isso em parênteses ao quadrado, é a mais n quadrado,
A vezes x mais n, depois x mais n, x mais 3n mais a. Dá para seguir o mesmo processo quando a gente for fazer com x mais 3n mais a, tudo isso ao quadrado, ou x mais 4n mais a ao quadrado. Ou para o caso geral, com lambda, fazendo exatamente o mesmo processo que a gente já fez, com lambda genérico, a nossa expressão vai ficar desta forma. X mais lambda n mais a quadrado vai ser a mais n quadrado, a vezes x mais lambda menos 1n, quando a gente fez por n sozinho aparecia só um a, mais x mais lambda menos 1n, vezes x mais lambda mais 1n mais a. Poxa, é o Luke. E aí, Luke? Não, tudo bem, é uma ótima pergunta, porque a princípio a gente está fatorando os negócios e parece que não está chegando nada que tem nem a ver com aquele problema das raízes. Mas vamos considerar o seguinte, se a gente começar com x mais n mais a ao quadrado e pegar a expressão a qual ele equivale, que é aquela primeira que a gente deduziu, se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, a gente tem que x mais a mais n, ou x mais n mais a, é a mesma coisa que a raiz de a mais n quadrado mais a x mais x vezes x mais 2n mais a. X mais 2n mais a ao quadrado, a gente tinha deduzido uma fórmula para expandir aquilo. Da mesma forma que a gente tinha descoberto uma fórmula para ele ao quadrado, tirando a raiz dos dois lados, a gente tem uma fórmula para ele sem o quadrado. E aqui aparece x mais 3n mais a, que também tem uma fórmula pronta. Então, cada uma desses termos x mais n mais a, quando a gente tira a raiz, ele é expandido como sendo a raiz de alguma coisa mais, e dentro desse termo aqui vai aparecer sempre um carinha a mais junto com n. Pois bem, isso quer dizer que, juntando todos os termos, x mais a mais n vai ser essa raiz, mas aí no lugar desse parênteses, a gente troca pela segunda raiz. E aí aqui eventualmente vai aparecer esse x mais 3n mais a, que a gente pode trocar pela próxima. Vai ficar assim, e aí vai aparecer uma raiz de x mais 4n mais a, e a gente troca pela próxima. Então esta soma, x mais a mais n, pode ser escrito como essa série somada infinitamente com raiz dentro de raiz dentro de raiz. E essa expressão vai valer para qualquer x, qualquer a, qualquer n, positivos, lógico, porque senão a raiz quadrada não vai existir, para que a gente expanda essa fórmula como lado esquerdo sendo igual ao lado direito. Na nossa expressão, a gente tinha sempre raiz de 1 mais algum número que é crescendo, 2, 3, 4, vezes alguma coisa, vezes. Então, nessa expressão, se a gente escolher os valores adequados para x, para a e para n, a gente consegue descobrir o valor daquela soma. E é isso aí, Luke. Se a gente trocar o x por 2, que vai ser o número que multiplica a primeira raiz por dentro, o n por 1, porque aí depois vai ficar n mais 1, vai ficar vezes 3, que está na próxima raiz, depois n mais 2, que é vezes 4, e como aqui o valor somando é sempre mais 1, quando a gente troca o n por 1, para que o total dê só 1, o a tem que ser 0. Então, quando a gente pega essa expressão, trocando x por 2, a por 0, n por 1, a nossa expressão vai ser essa aqui. 2 mais 0 mais 1 vai ser isso aqui, e como 0 não vale nada, a gente pode simplificar isso, e do lado direito vai dar 3. Então, o resultado daquela série raiz de 1 mais 2, raiz de 1 mais 3, raiz de 1 mais 4, raiz de blá blá blá, vai dar sempre 3. E sim, Luke, a gente pode pegar e usar uma calculadora para conferir. Vamos conferir, vamos ver quanto vai dar esse resultado. Eu peguei uma calculadora e aproximei, primeiro somando até o que seria a raiz de 1 mais 6. O resultado deu 2,86. Se você seguir e fizer isso até a raiz de 1 mais 9, o resultado vai dar 2,98. E seguindo isso até a raiz de 1 mais 16, ele vai dar 2,999. Mais que isso, ele já começa a ficar muito feio, ele acabaria nem aparecendo. Inclusive isso aqui, talvez, dependendo da resolução do vídeo na edição final, talvez nem apareça. Mas vendo que conforme você vai botando mais e mais termos, ele cresce, mas ele nunca passa de 3, ajuda muito. Isso faz a gente validar e acreditar mais nesse resultado, que algebricamente a gente já tinha o preciso. Eu concordo, Luke, eu também acho que isso é muito legal. Mas vamos falar um pouco mais sobre a obra do Ramanujan. Contribuição provavelmente mais fácil de reconhecer é que as fórmulas que melhor calculam aproximações para π são atribuídas ou a Ramanujan ou alguma coisa que Ramanujan começou e talvez outras pessoas deram uma contribuiçãozinha para refinar um pouco a fórmula. Mas essas séries elas são conhecidas principalmente como fórmulas de Ramanujan ou de Ramanujan-Sato, que é um outro matemático que ajudou a melhorar um pouco essas expressões. A primeira delas, que é atribuída a Ramanujan, é esta expressão, onde você, calculando o valor dessa soma, substituindo n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, você vai tendo valores mais e mais precisos para π. A precisão dessa fórmula é tão imbecil de boa que se você utilizar só dois termos da série, troca n por 0, anota o valor, troca n por 1, anota o valor, soma os dois, você já tem 14 casas decimais de precisão do π. Existe uma série
que é a primeira série conhecida para chegar em π, que é 4 menos 4 terços, mais 4 quintos, menos 4 sétimos. Para que essa série tenha a mesma precisão do que essa que tem com 2 termos, você precisa de mais de 2 quadrilhões de termos para chegar na mesma precisão. Essa fórmula é estupidamente eficiente. Hoje, se a gente conhece expressões que dão 20 bilhões de casas decimais de π, é graças a Ramanujan e essas contribuições dele. Uma outra expressão na qual Ramanujan trabalhou é sobre o número de contagem de quantas partições tem um conjunto. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, sobre partições de um conjunto. Não vou falar muito sobre isso, mas é obra do Ramanujan também. Ele também trabalhou com muitas identidades trigonométricas que não eram conhecidas em formas de séries infinitas. Uma coisa que é bem fácil de perceber como padrão do Ramanujan é a habilidade que ele tinha para somar infinitos. Tanto que o título do filme da vida dele era O Homem que Viu o Infinito. Porque ele tinha uma habilidade, até hoje não se conhece ninguém que teve tanta habilidade para pegar coisas infinitas, somar e saber os valores dessas coisas, ou ver se ela existe ou não. Alguns outros fatos interessantes sobre Ramanujan: ele tinha linha de pensamento não tradicional, o que algumas pessoas atribuem ao fato de que, puxa, Ramanujan poderia ter sido um matemático melhor ou mais conhecido se ele tivesse um ensino formal desde criança, e existem muitos outros que pensam que ele só foi o Ramanujan porque ele não foi apresentado ao método tradicional. Isso deu a ele a liberdade de que ele pensasse da forma dele. Eu particularmente não gostaria de tomar partido nessa discussão. Eu acho que as duas têm boas posições válidas, mas o fato é que da forma que foi para ele, deu certo para ele. E isso não tem como negar. Ele não teve acesso ao ensino tradicional, ele desenvolveu métodos próprios e graças a isso ele conseguiu destacar na área dele, principalmente na área de séries e somas infinitas. Ele é reconhecido pelo talento dele, pela intuição dele, pela falta de formalismo, pela falta de provas e de demonstrações. Isso era um consenso entre todos, que muitas vezes as pessoas duvidavam de, puxa, mas essa fórmula ela não foi validada com valores genéricos, será que ela vai funcionar sempre ou será que ele deu um jeito de achar uma expressão que funciona para os primeiros 10 mil termos, mas depois vai falhar? E isso era um problema, isso deu problemas para a época, fez com que uma boa parte dos trabalhos dele não fosse reconhecido. Mas muitas coisas que ele deixou anotadas, que existem cadernos de anotação dele que até hoje não se tem prova, praticamente tudo que foi investigado foi validado e foi comprovado como sendo coisas que são sempre verdade. Outra coisa que era interessante, ele era um sujeito extremamente religioso, ele cumpria todos os ritos religiosos da religião dele, e vegetariano, que acredito que não influencia no fato de você ser um bom matemático ou não, mas é uma curiosidade sobre ele. Um pouco sobre o legado dele: o aniversário dele, 22 de dezembro, é celebrado como Dia Nacional da Matemática na Índia, e isso está previsto no calendário nacional desde 2011. Não como aqueles feriados que você para todo o comércio e fecha, mas como feriado tipo Dia das Mães, que as pessoas vão no trabalho, mas ainda assim o pessoal sabe, hoje é Dia das Mães. Existe uma bolsa com o nome dele, um prêmio, na verdade, fornecido pela Universidade de Sastra, onde são dados $10 mil para matemáticos que tenham menos de 32 anos e já tenham feito contribuições significativas na área de linha da matemática. Essa restrição dos 32 anos é porque é a idade com a qual Ramanujan morreu. Ramanujan morreu muito novo, ele desde criança teve vários problemas de saúde, a saúde dele era frágil, inclusive ele não se adaptou muito bem à Inglaterra nos anos que ele passou lá, pelo clima, pela diferença, que isso abalou a saúde dele. Ele voltou para a Índia para passar os últimos anos da vida dele. E uma outra coisa, diziam que Ramanujan considerava todos os números inteiros como sendo amigos dele. Ele achava que todos os números eram números bonitos. E ele via beleza nisso, e ele achava isso fascinante. Todos os números conviviam harmoniosamente com o Ramanujan. Existe inclusive uma anedota engraçada sobre quando o Ramanujan estava nos últimos dias já debilitado, já doente, e ele recebeu a visita de um amigo dele, um matemático chamado Hardy. Hardy, ele veio e ele estava conversando com o Ramanujan, e aí eventualmente ele falou, puxa, eu peguei o táxi número 1729. E eu me lembro, porque eu vi esse número e achei um número muito bobo, um número muito sem graça. E instantaneamente Ramanujan fala, não, mas esse número é muito bonito. Ele é o menor número possível que pode ser escrito como soma de 2 cubos de 2 formas diferentes. E era esse tipo de coisa que fazia Ramanujan ser excepcional. Não só as ideias que ele teve como matemático, mas principalmente a velocidade com a qual ele fazia as coisas. Parece que as coisas realmente vinham para ele instantaneamente. Ele não perdia tempo com o processo, ele já tinha os resultados prontos todos. E seguindo um pouco essa pegada de que, poxa, todos os números são bonitos, eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre algum número e porque esse tal número é bonito. Não vou falar ainda que número é esse,
mas já garanto que ele vai ser um número inteiro e positivo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio diferente, assim. Ele tem a resolução do problema, então ele tinha matemática e contas pra gente fazer no meio. Mas é um vídeo meio bibliográfico. É interessante, porque eu tento fazer outros assim no canal no futuro. Se vocês gostaram, põem no comentário. Se vocês não gostaram também, pode comentar. Não tem problema com críticas. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, tá passando aqui do lado meu e-mail, meu Twitter. Lembrando vocês que eu também dou aulas particulares, o que agora, na época de Natal, é meio uma coisa que ninguém vai procurar. Mas ainda assim, pode ser que você veja esse vídeo num reprise em 2021, 2022... até quanto tempo durar o YouTube. Fico muito feliz por vocês terem visto esse vídeo. Vejo vocês na semana que vem com um tópico novo, com um vídeo novo. Muito obrigado por estarem comigo hoje e fiquem bem. Até a próxima.